Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito da crise do Antigo Regime na Europa. Quando a gente fala no Antigo Regime, nós estamos falando das monarquias absolutistas, em especial. E nós sempre devemos lembrar, quando nós vamos estudar para os exames de vestibular, que o modelo, o paradigma de monarquia absolutista na Europa moderna, período moderno que vai desde 1453 até 1789, paradigma de monarquia absolutista moderna é a França. Então, se a gente for responder uma pergunta de vestibular a respeito do sistema absolutista em abstrato, sem falar do caso concreto de que se trata, de qual país está se tratando, nós devemos sempre pensar no caso da França. Porque a França desenvolve de maneira paradigmática, de maneira modelar, de maneira exemplar, o modo de governo absolutista. Isso não quer dizer que o absolutismo não tenha existido em outros países. Ele existiu na Inglaterra, existiu na Espanha, existiu em Portugal, existiu em certa medida na Suécia, existiu na Rússia. Mas em cada um desses países ele tem características próprias, que devem ser estudadas em particular. Então, quando a gente fala em regime absolutista, em geral, a gente está falando da França, certo? Então, vamos compreender como o regime absolutista ele entra em crise. Essa crise do regime absolutista, ela geralmente é colocada pelos historiadores no período que vai desde a morte do rei Sol, Luís XIV, se não me engano, ele morre em 1714, até a Revolução Francesa, que vai ser em 1789. Então, esse período de crise vai compreender o período da regência do Filipe de Orleans, o período do governo do longo reinado do Luís XV e o período do reinado do Luís XVI. Então, durante essa época, o regime absolutista francês ele vai entrar em crise, ele vai entrar em decadência, ele vai ter contradições internas cada vez mais acentuadas, até que esse processo vai resultar na Revolução Francesa de 1789. Então, muito bem, para nós compreendermos essa crise, vamos dar uma olhada para a estrutura da sociedade francesa no começo do século XVIII, quando morre o Luís XIV. Qual era a estrutura da sociedade francesa? Ela era uma sociedade que nós podemos chamar de sociedade estamental. Os sociólogos, os cientistas sociais, eles gostam de dividir as sociedades que eles estudam em sociedades, por um lado, de classes e, do outro lado, sociedades estamentais. O que é uma sociedade de classes? É uma sociedade em que você tem pessoas que se colocam dentro de um grupo social a partir da sua renda e, quando elas mudam a sua renda para cima ou para baixo, elas se movimentam dentro da pirâmide social. Elas sobem ou descem. Agora, uma sociedade estamental é aquela em que há pouca mobilidade social. Portanto, as pessoas nascem num determinado grupo social, quer dizer, elas obtêm a posição que elas ocupam na pirâmide social pelo nascimento, e a tendência é que elas permaneçam nesse grupo social por todas as suas vidas e leguem a posição neste grupo social para os seus filhos também. Então, quer dizer, a sociedade estamental é uma sociedade de menos mobilidade social, certo? Então, as pessoas tendem a ficar no lugar onde nasceram. Muito bem. Quais eram os 3 estados de que se compunha a sociedade francesa do Antigo Regime, do período absolutista? O primeiro estado era constituído pelo clero. O clero são os padres e os monges, Os padres, eles são aquilo que nós chamamos de clero secular. O que é o clero secular? São os padres das paróquias diocesanas, que vivem junto do povo, que celebram missa, atendem confissão, atendem as pessoas em casa para ministrar os últimos sacramentos para o moribundo, etc. e tal. Esse é o clero secular. E existe também o clero regular. O que é o clero regular? São aqueles membros de ordens religiosas que vivem dentro dos mosteiros, em geral, e eles estão vivendo debaixo de uma regra. Por isso o nome regular. Então, por exemplo, os membros da ordem beneditina, eles vivem nos mosteiros, eles seguem a regra de São Bento.
Os monges beneditinos, eles obedecem o chefe do mosteiro, que é um homem chamado abade. E eles seguem lá dentro do mosteiro a regra de São Bento. Em geral, nem todos os monges, isso é interessante a gente saber, nem todos os monges são sacerdotes, mas eles têm o voto de pobreza e de castidade, então eles não se casam. Geralmente, para você ter um mosteiro, basta que haja um sacerdote dentro do mosteiro. Por quê? Porque precisa celebrar a missa, ouvir confissão, ministrar os sacramentos, etc. Né? Então, em geral, o abade ele é sacerdote, mas nem todos os monges são. Os monges eles são membros do que se chama clero regular. Por quê? Porque eles estão sob uma regra. Então pode ser a regra de São Bento, pode ser a regra de São Domingos, para o caso dos dominicanos, pode ser o Estatuto da Companhia de Jesus, no caso dos jesuítas, não é? Então você tem o clero secular e você tem o clero regular. Dentro do clero, nós temos também uma divisão. Quer dizer, nós temos uma divisão que nós podemos dizer entre baixo clero e alto clero. Quem é o baixo clero? O baixo clero são os membros das paróquias e os monges de mosteiros menos importantes. Geralmente, os membros do baixo clero eles têm a sua origem social é das camadas mais pobres da população, que nós já vamos estudar mais para frente. Em contrapartida, os membros do alto clero, que são, no geral, bispos, abades quer dizer, é o chefe do mosteiro. Geralmente, os abades de um mosteiro muito importante eram membros de famílias ricas. Bispos, abades de mosteiros importantes, cardeais. Esses homens compunham o chamado alto clero. Por quê? Porque eles desfrutavam de posições privilegiadas dentro da igreja. Quais eram, então, os privilégios que os membros do clero possuíam dentro da sociedade estamental francesa do Antigo Regime? Em primeiro lugar, isenção de uma série de impostos que eles não pagavam. Segundo lugar, os membros do clero, eles deviam obediência apenas, ou melhor, em primeiro lugar, a outros membros do clero. Então, quer dizer, eles tinham uma certa liberdade em relação ao poder político. Por quê? Porque eles obedeciam à hierarquia da igreja. Então, quer dizer, eles tinham uma maior liberdade também. Terceiro lugar, eles recebiam tanto dinheiro de alguns impostos que eram pagos e que eram repassados pelo Estado para a igreja, quanto eles recebiam também alguns dízimos e muitas doações. Isso pode parecer uma coisa desmedida, isso pode parecer uma coisa injusta, errada. Mas se a gente olhar para a sociedade do Antigo Regime, a gente vai perceber que a igreja ela prestava uma série de serviços para a sociedade que hoje em dia, quando a gente olha para a sociedade de hoje, é o Estado que oferece. Então, por exemplo, a maioria da educação, desde o ensino básico até o ensino superior, era oferecida pela igreja. Os hospitais eles eram administrados e cuidados por religiosos. Os religiosos também ajudavam muito nos registros de cartórios. Por quê? Porque muitos deles eram formados em direito e sabiam fazer registros. Então, quer dizer, isso fora, eu estou falando de serviços meramente básicos da ordem civil. Isso fora os serviços de ordem espiritual, né? Porque você celebrar a missa, você fazer o sermão, você ministrar os sacramentos, são serviços de ordem espiritual. Então esses homens eles recebiam uma retribuição material por todos esses serviços que eles prestavam. Então quer dizer, além do serviço espiritual, que é a razão de ser deles, havia também uma série de serviços básicos de ordem material que era o clero que prestava. E o clero prestava esses serviços de maneira basicamente gratuita, não é? Então havia muitas escolas que eram criadas e tocadas por religiosos que eram gratuitas. E então o clero ele tinha alguns privilégios que eram concedidos pelo governo em função disso. Muito bem, então esse é o primeiro estado. Você tem o alto clero, que são geralmente pessoas que vêm da nobreza, e aí dentro do clero elas se tornam bispos, abades, cardeais, podem chegar até a ser eleitos papas.
e os membros do baixo clero, que são geralmente os padres de paróquias. Muito bem. Quem é o segundo estado? O segundo estado é a nobreza. A nobreza, no tempo do absolutismo francês, ela se divide em duas. A nobreza mais antiga, que eram aqueles descendentes daquelas famílias da Idade Média, que eram os senhores feudais, os descendentes das famílias mais antigas, que tinham sido guerreiros auxiliares dos reis, né, quando eles lutaram para repelir os povos bárbaros. Então, os descendentes dessas famílias que tinham 1000 anos, 800 anos, eram chamados de nobreza de espada. Por que nobreza de espada? Porque eles tinham origem na classe guerreira. Eles tinham uma série de privilégios. Eles tinham isenção de impostos e eles também recebiam uma série de direitos que os membros da classe camponesa lhes pagavam. Qual era a razão disso? A razão disso, quando nós olhamos para a sociedade francesa, é que esses homens, eles trabalharam para manter, ou melhor, para conquistar o território que veio a ser a França, não é? Então, a nobreza, ela conquistou por meio da guerra, por meio da espada, o território que veio a ser a França. Então, com isto, ela adquire uma posição privilegiada dentro da sociedade. Essa posição ela vai passando de um membro da família para o outro, de geração em geração. Então, quer dizer, quando a gente vê os privilégios na sociedade do Antigo Regime, a gente tem que entender primeiro de onde eles vêm. Eles não são uma coisa perfeitamente irracional. Eles têm uma razão de ser. Muito embora, muitas vezes, eles acabem se tornando injustos. Então, eu quero que vocês percebam que a coisa não é 100% irracional, que ela tem a sua razão de ser. Em terceiro lugar, ou melhor, dentro da nobreza ainda, nós temos por um lado a nobreza de espada, que é essa que eu falei, e por outro lado nós temos a nobreza de toga. Quem é a nobreza de toga? Eles são membros da burguesia, que nós vamos examinar daqui a pouco, que compraram títulos de nobreza porque enriqueceram e se tornaram capazes de se aproximar da alta nobreza e da corte do rei. E, portanto, eles acabam recebendo algum título de nobreza por conta de serviços prestados à corte. Essa nobreza era chamada de nobreza de toga. Então, quer dizer, eles são burgueses, mas eles são nobres que têm um título mais recente. Há uma peça de teatro muito divertida, escrita pelo o grande escritor francês Molière, no século XVII, chamado Burguês Fidalgo, né? O burguês fidalgo, o que ele é? Um sujeito que enriqueceu e que ele está tentando adquirir bons modos para frequentar a corte, né? Porque ele quer se tornar nobre. Então ele tem dinheiro, mas ele é muito ignorante. Então ele contrata lá uns professores para ensinar modos para ele, né? Então ele contrata, por exemplo, um professor de filosofia. E os caras, né, os professores, eles são charlatães, eles estão loucos para se aproveitar do cara, né? O nome do personagem é Senhor Jourdan, né? Messias Jourdan. E aí tem lá um trecho famoso, né, que o professor de filosofia tá lá junto com ele, né, e tá perguntando o que ele quer aprender. Aí o professor vai apresentando lá o que ele pode ensinar. Aí ele diz, eu posso ensinar a prosa e a poesia. Aí o Messias Jourdan, né, pergunta para ele, o que é a prosa e a poesia? Então me explica. Aí ele falou, prosa é o que a gente está fazendo agora. E poesia é a arte de você compor em versos, né? Então o professor de filosofia é engraçado porque ele ensina um sujeito que é claramente ignorante com termos técnicos e abstratos e rebuscados, né? Então você percebe que ele, inclusive, é um mau professor, né? Então ele está só interessado no dinheiro do cara, não está interessado em ensinar. Aí ele diz assim pro Messias Jourdan, né? Prosa é o que a gente está fazendo agora, e poesia é a arte de compor em versos. Aí o Messias Jourdan pergunta para ele, nossa, então quer dizer que eu sempre falei em prosa? Ele diz, é isso mesmo. Aí ele fica se sentindo todo importante. Ele fala, olha que legal, eu sempre falei em prosa e eu não sabia disso, né? Então, essa aí é uma cena famosa da literatura. Então, o que é o Messias Jourdan? É um sujeito que enriqueceu e que quer frequentar o ambiente da corte, e para isso ele tem que adquirir os modos e a cultura, essa cultura superficial, né?
que você tem que ostentar quando você frequenta um ambiente, né, um ambiente em que os modos contam muito, que era o ambiente da corte. Muito bem, então essa era a nobreza de toga. Em terceiro lugar, nós temos o terceiro estado. Quem é o terceiro estado? Ele era composto pela massa da população, a grande maioria da população, que eram, por exemplo, servos que viviam no campo, pequenos proprietários rurais, arrendatários. Arrendatários eram pessoas que pagavam para cultivar a terra de um nobre, de um proprietário rural, e dividiam com esse nobre os frutos do trabalho na terra. Artesãos da cidade e também, olhem só, na sociedade estamental do Antigo Regime, também os burgueses. Quem que são os burgueses, pessoal? A palavra burguês vem de burgo, né? O que é um burgo? Os burgos eram as pequenas cidades que começaram a se desenvolver na Idade Média e foram crescendo. Foram crescendo a partir da atividade das corporações de ofício e do comércio. Os membros dos burgos, da onde em geral eles vinham? Em geral eles saíam dos feudos. Eles eram ex-servos que tinham fugido dos feudos. Ao fugirem dos feudos, eles vão para a cidade. E na cidade, eles procuram encontrar algum meio de ganhar a vida. Então alguns vão desempenhar uma atividade artesanal, ou fundam uma corporação de ofício, ou vão se alistar dentro de uma corporação de ofício já existente. Ou eles vão se ocupar do comércio. Então, dentro das cidades, você tem essas atividades de produção e de comercialização que vão, aos poucos, se tornando cada vez mais intensas no final da Idade Média. Então, quem que é o burguês? O burguês é o habitante da cidade, em especial aquele que começa a enriquecer dedicando-se ao comércio. Na Idade Média, prezados, o comércio era uma atividade que não era muito bem vista dentro da sociedade. Por que o comércio não era uma atividade muito bem vista dentro da sociedade? Bom, primeiro porque a ordem da sociedade medieval era uma ordem estática, era uma ordem que modificava-se muito pouco. Então você tinha os trabalhadores manuais, você tinha os nobres, que eram dedicados à guerra e à proteção, e você tinha o clero, que era dedicado a rezar e a ministrar os sacramentos. Dentro dos feudos, produzia-se praticamente tudo que era necessário para a sobrevivência, para a subsistência. Então, o comerciante, quem que ele é? O comerciante é um sujeito que não encontra lugar dentro desta ordem estática da Idade Média. Por quê? Porque ele não é trabalhador manual, ele não está ali cultivando a terra. Ele não é guerreiro, ele não está ali colocando a sua vida em risco para proteger os outros. E ele não é clérigo, ele não está rezando, ele não está ministrando sacramentos. Então, onde que geralmente o comerciante ganha dinheiro? O comerciante ganha dinheiro geralmente negociando coisas que são supérfluas. Então, por exemplo, o que começam a fazer os comerciantes a partir do período das cruzadas? Eles começam a ir para o Oriente e a trazer objetos de luxo para a Europa. Vejam bem, uma sociedade que é fortemente cristã é uma sociedade que não vê com bons olhos pessoas que negociam em cima do supérfluo. Eu não estou dizendo que a atividade do comerciante ela é intrinsecamente desonesta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que diante da visão de mundo medieval, de uma sociedade em que cada um encontra o seu lugar e cada lugar tem uma função muito clara, o comerciante ele é um sujeito que ele tem uma função meio marginal dentro da sociedade. Então ele é um tanto mal visto. Inclusive, muitos comerciantes, alguns comerciantes, eles são judeus. E os judeus, eles também são pessoas que vivem, de certo modo, à margem da sociedade medieval, não é? Por quê? Porque eles se recusam a se converter ao catolicismo. Então, a igreja, a hierarquia oficial da Igreja Católica, ela sempre determinou que os judeus devem ser protegidos, eles nunca podem ser atacados. Então, quem fala que a igreja manda atacar os judeus está mentindo.
Mas ela diz o seguinte, olha, os judeus eles devem ser protegidos, mas eles devem ser vigiados, né? Por quê? Porque eles não se ajustavam dentro daquele meio social. Era muito difícil você ter servos judeus, era difícil você ter nobres judeus, e claro, você não ia ter clérigos judeus, né? Porque os judeus eles não se convertiam à Igreja Católica. Quer dizer, a gente está falando aqui dos judeus que não se convertiam. Alguns sempre se converteram, né? E aí foram ocupar os postos, né, na sociedade. Então, isso sempre aconteceu. Sempre vieram conversões de pessoas de origem judaica. Isso é normal. Mas a gente está falando aqui dos judeus que na Idade Média não se converteram. Então eles iam ganhar vida como? Eles iam geralmente ganhar vida com comércio ou emprestando dinheiro. Então essas eram atividades que eram um tanto mal vistas na Idade Média. Mas elas vão ganhando em importância. E elas ganham muita, muita, muita importância a partir do descobrimento da América. Por quê? Porque com o descobrimento da América, a atividade principal da Europa ela se torna o comércio. Com o descobrimento da América, vem uma quantidade gigantesca de ouro e de outras riquezas materiais para dentro da Europa. Então a atividade comercial ela se torna muito importante. Você vai ter uma classe de pessoas que enriquecem muito com o comércio, que eram os antigos burgueses do final da Idade Média, que eram pessoas que tinham ganhos modestos. Então você vai ter burgueses que vão enriquecer demais, que vão se tornar muito ricos e muito poderosos. E aí eles vão comprar títulos de nobreza, tentar encontrar um lugar dentro dessa ordem estamental e fixa que vinha lá desde a Idade Média. Mas estes burgueses, eles conseguem entrar dentro dessa ordem de maneira diversa, com maior ou menor sucesso, dependendo do país da Europa. Então, por exemplo, na Inglaterra, a burguesia ela consegue fazer um acordo com a nobreza e com a coroa, depois da chamada Revolução Gloriosa, de 1689. Então, a partir daí, a burguesia, a nobreza e a coroa elas passam a trabalhar juntas na Inglaterra. Em outro país da Europa, que é a Holanda, né, os Países Baixos, as Províncias Unidas dos Países Baixos, quando elas conseguem a independência da Espanha, elas passam a ser governadas como uma república oligárquica. Uma república oligárquica onde quem exerce o poder é um conjunto de ricos burgueses que trabalham com comércio. Agora, na França, a sociedade estamental ela ainda deixava esses burgueses que haviam enriquecido muito um tanto à margem da sociedade. Quer dizer, os melhores cargos, tanto na administração pública quanto no clero, eles eram ocupados por quem? Eles eram ocupados por filhos da nobreza de espada, das famílias mais antigas e mais tradicionais da França. Então, a burguesia ela fica um pouco de lado e ela vai, a partir do fim do século XVII e do começo do século XVIII, ela vai investir num movimento cultural que a gente vai estudar logo, chamado Iluminismo, que é um movimento que vai questionar as estruturas da sociedade francesa existente e a ordem governada pelos monarcas absolutistas. Muito bem, como que o monarca absolutista ele governava essa sociedade estamental? A monarquia absolutista, a gente está falando aqui especificamente do caso da França, que é o caso paradigmático, é o caso modelar na história da Europa. Na França, o rei ele vai progressivamente concentrando o poder nas suas mãos. A gente viu em aulas passadas que na França, a dinastia de Bourbon, que foi a última dinastia de reis que governou o país, a dinastia de Bourbon ela consegue concentrar muito poder na mão depois das chamadas guerras religiosas. Então a gente viu ali a Guerra dos Três Henriques, que opôs católicos e protestantes. Então essa guerra entre católicos e protestantes ela desgastou demais a nobreza.
Como ela desgastou demais a nobreza, o que aconteceu? A nobreza aceitou ser tutelada, ser governada por um monarca que concentrasse muito o poder nas suas mãos. Então o monarca ele passa cada vez mais, na França, a governar sem consultar a nobreza. Como era na Idade Média, pessoal? Na Idade Média, um rei ele precisava, sempre que ele ia fazer alguma coisa mais que fugisse um pouco da rotina, ele precisava consultar a nobreza. Na França, a instituição pela qual o rei consultava a nobreza se chamava Estados Gerais. Então, o que o rei fazia desde o final da Idade Média até o século XVII na França, quando ele, por exemplo, queria lançar um imposto novo ou queria fazer uma guerra? Ele convocava os Estados Gerais. E quem que tinha a voz mais ativa nos Estados Gerais? Eram os nobres. Os nobres. Por quê? Porque eram os nobres que geralmente iam para a guerra. E eram os nobres que tinham que recolher o imposto e repassar para o rei. Então, a partir do final da Guerra dos Três Henriques, o rei ele cada vez menos convoca os Estados Gerais. O Luís XIV, que foi o rei Sol, o rei mais importante do período absolutista, ele não convocou nenhuma vez os Estados Gerais. No começo do seu reinado, ele reprimiu uma revolta dos nobres que não estavam aceitando a concentração de poder em suas mãos. O nome dessa revolta foi Fronda. A Fronda foi uma revolta de nobres, que aconteceu mais ou menos na mesma época que a Revolução Puritana na Inglaterra. Então, os nobres franceses, eles reagiram contra a concentração de poder nas mãos do rei. O Luís XIV ele consegue vencer a Fronda. E o que ele faz para, vamos dizer assim, domesticar os nobres? O Luís XIV ele constrói um palácio maravilhoso em Versalhes e ele convoca parte da nobreza para viver junto dele num clima de festa permanente, ali no Palácio de Versalhes. Então é festa de open bar todo dia, né? Se a gente quiser falar, a gente quiser usar a linguagem, né, do mundo moderno que a gente conhece por aí, era balada de open bar todo dia. Esses nobres, que antigamente eles viviam nas suas propriedades rurais, viviam nos seus castelos, viviam junto dos seus servos, né, protegendo os seus servos em certa medida, administrando a justiça dentro dos seus domínios. O que eles vão fazer? Eles vão abandonar suas propriedades rurais, vão continuar cobrando impostos, né, e contribuições dos seus servos e vão viver ali na farra, na corte, junto com o Luís XIV. Isso aí custa dinheiro. Isso aí custa muito dinheiro. Então o Estado francês ele começa a gastar muito. Ele começa a gastar mais do que arrecada. Se eu estou falando que o Estado francês gasta mais do que arrecada, a gente precisa dar uma olhada no modo como ele arrecadava. Então, como que o Estado francês absolutista, né, a gente está observando o absolutismo, como que ele arrecadava? O Estado absolutista ele acreditava numa teoria econômica chamada mercantilismo. Pelo mercantilismo, a riqueza de uma nação ela é medida pela quantidade de ouro que você tem no tesouro nacional dentro das suas fronteiras. Então, quer dizer, quanto mais ouro você tem dentro do seu país, mais rico o seu país é. Isso segundo a visão mercantilista. Se as coisas são assim, se a riqueza é concebida nesses termos, o país, a política econômica, o que ela deve buscar fazer? Ela deve impedir que o dinheiro saia e fazer com que ele entre. Então ela deve estimular a exportação de mercadorias e deve limitar o mais que puder a importação de mercadorias. Para evitar a exportação, ou melhor, para evitar a importação de mercadorias, o que faz o Estado francês? O Estado francês ele começa a criar uma estrutura para estimular a produção interna. E esse estímulo da produção interna ele vem da onde? Ele não vem da própria sociedade, ele vem do Estado. O Luís XIV ele nomeia um ministro, um homem muito inteligente chamado Colbert.
O Colbert, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a criação de manufaturas, a criação de companhias de comércio e também a exploração das colônias na América. Qual que era a ideia, então? A ideia era produzir ao máximo coisas para impedir a importação de bens de outros países e trazer riquezas da América. Agora, como esse projeto econômico ele era administrado a partir de cima, a partir do Estado, era o governo central, eram os ministros do Estado, que decidiam, por exemplo, quem ia ter o privilégio de explorar esse comércio com as Américas. Eram esses ministros que decidiam quem ia ter o privilégio da produção de um determinado bem ali dentro da França. Quer dizer, não era o livre mercado que determinava isso, era o Estado. Então o que começa a acontecer? Começa a acontecer um conflito de interesses entre a burguesia que estava enriquecendo e essas políticas do Estado. Por quê? A burguesia que enriquece com o comércio, qual é a situação, a melhor situação possível para ela? A melhor situação possível é aquela em que ela pode fazer transações comerciais sem a interferência do Estado. Agora, o que faz o Estado absolutista? Ele justamente intervém muito na economia. Cria companhias de comércio, cria privilégios, dita quais são as pessoas que vão explorar o comércio aonde, dita quais são as pessoas que vão controlar a produção de uma determinada mercadoria. E claro, também a monarquia absolutista, como eu disse para vocês, ela não elimina a ordem estamental que vem da Idade Média. Ela apenas faz alguns ajustes nessa ordem estamental que vem da Idade Média. Então, por exemplo, a produção de bens dentro da França, em grande medida, ela desde a Idade Média, ela era controlada pelas corporações de ofício que havia nas cidades, não é? E as corporações de ofício, elas têm um funcionamento muito fechado. Então, quer dizer, ela produz e ela vende os produtos dela num determinado valor que ela determina e que ela estipula. Então, essa é uma situação onde você tem corporações de ofício e onde você tem o Estado, né, regulando boa parte da atividade econômica, é uma situação que desagrada profundamente a burguesia. Então, a burguesia, o que ela é? Ela é uma classe que está enriquecendo e que ela não encontra espaço no poder. Se ela não encontra espaço no poder, ela vai começar a se tornar cada vez mais insatisfeita com esse poder e com essa sociedade organizada do modo como estava organizada no antigo regime. Então, a burguesia, o que ela vai fazer? A burguesia ela vai começar a defender ideias novas. Quais que são essas ideias novas? Essas ideias novas que estão associadas ao desenvolvimento da burguesia, elas começam lá no fim da Idade Média. Então, por exemplo, o renascimento cultural, do qual a gente falou um pouco no último vídeo, o renascimento cultural, ele deu à burguesia boa parte dos elementos do discurso que ela vai desenvolver a seu favor ao longo do tempo. Então, por exemplo, a sociedade renascentista ela começa a valorizar muito a técnica e a ciência. A aliança, melhor dizendo, a aliança entre técnica e ciência. Isso que era uma coisa que não existia na Idade Média, é algo que vai interessar bastante a burguesia. Por quê? Porque a burguesia ela sempre busca novos meios de adquirir riquezas. Então, se ela consegue aliar técnica e ciência, ela vai produzir mais riquezas. Então, esse é um discurso que vem do Renascimento e a burguesia toma para si. Outro ponto importante é a chamada Reforma Protestante. Ela vai dar bastante impulso para o desenvolvimento da burguesia. Por quê? A Reforma Protestante ela acaba com um negócio que era, vamos dizer assim, era um negócio óbvio para o homem religioso da Idade Média. Para o homem religioso da Idade Média, dentro da vida espiritual existe uma hierarquia.
Então, quer dizer, o leigo, ele não é a mesma coisa que o padre. Aliás, vocês sabem de onde vem a palavra padre, não é? A palavra padre em espanhol significa pai. O nome técnico do sujeito que é padre é presbítero, né? Presbítero é o sacerdote, né, que celebra a missa, ouve confissão, administra a unção dos enfermos, celebra o casamento, etc. O nome técnico é presbítero. A palavra padre significa pai. Então, o que é o padre? O padre, ele é o pai espiritual de uma comunidade. Então, o padre, ele é o sujeito que ele não forma família própria, ele não se casa e não tem filhos. Por quê? Porque a família dele é a comunidade que ele serve. Então, a função dele é pai espiritual. Por isso que ele é chamado de padre. E é muito interessante, essa ideia do padre como pai espiritual é uma coisa tão óbvia para o europeu, que mesmo no século XX, eu tenho muitos livros aqui em casa, muitos livros franceses. E eu acho interessante que em alguns desses livros, eles foram escritos por sacerdotes, por padres. E nesses livros tem algumas cartas que esses sacerdotes trocaram com cientistas, por exemplo. E esses cientistas, é interessante que eles começam a carta se dirigindo ao padre, dizendo assim, mon père. Mon père significa o quê? Meu pai. Interessante isso, né? Então você vê que mesmo cientistas que não eram católicos, eles se dirigem ao padre como mon père, meu pai. Por quê? Porque isso era um elemento cultural na França, era uma coisa assim óbvia, né? Era uma coisa assim que via meio naturalmente. Então, da onde que vem isso? Isso vem da estrutura e do modo como a Igreja Católica educou a sociedade europeia. O sacerdote, quem que ele é? O sacerdote, ele é um pai espiritual. Ele não está no mesmo nível dos filhos. Ele está ali para quê? Ele está ali como autoridade. Ele está ali encarregado de ensinar. Então ele está numa posição de pai. O que faz a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela acaba com a distinção entre leigo e sacerdote. Acabando com a distinção entre leigo e sacerdote, o que a Reforma Protestante está dizendo para as pessoas? Ela está dizendo que todos os homens são iguais do ponto de vista da hierarquia. Então a Reforma Protestante ela estabelece uma igualdade hierárquica entre as pessoas no plano espiritual. Notem a diferença. O que a Igreja Católica ensina? A Igreja Católica ensina que todos os homens são iguais em dignidade, por serem humanos, por terem uma alma imortal, criada por Deus. Todos os homens são iguais em dignidade, mas nem todos os homens são iguais em hierarquia. Quer dizer, os homens eles ocupam posições hierárquicas diferentes. E dentro da igreja você tem uma hierarquia. O que faz a Reforma Protestante? Isso desde o Lutero. A Reforma Protestante diz que todos os indivíduos eles são absolutamente iguais no plano espiritual. Então, você tem no lugar do padre, do antigo padre, do presbítero, você tem o quê? Você tem um pastor. Agora, o pastor ele não tem a função de pai espiritual. O pastor ele é um membro da comunidade como os outros. Ele é casado, ele tem mulher, tem filhos, etc. e tal, né? Então, bane-se a lei do celibato. Isso aí é uma coisa que atrai muito a burguesia. Por quê? Porque a burguesia ela desejava ter uma posição de igualdade hierárquica dentro da sociedade. Por quê? Porque ela se via marginalizada dentro da sociedade. Então, muitos burgueses eles se convertem e vão apoiar o protestantismo desde o início. A seita protestante que mais vai atrair burgueses é o calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo ele valoriza muito o ganho financeiro. O calvinismo diz que o ganho financeiro é um sinal de bênção de Deus. Então, o protestantismo, especialmente na sua vertente calvinista, alimentam muito as pretensões da burguesia a subir dentro da hierarquia, dentro da sociedade. Interessante isso. Outras ideias que a burguesia vai começar a estimular e a discutir dentro de si, ou melhor, discutir nos seus círculos. São ideias de como tornar o Estado mais representativo. Então, dentro da França,
era muito difícil conseguir-se alguma coisa do Estado central, da monarquia, se você não tivesse acesso direto ao rei. E o rei, ele decidia de maneira absoluta. E o rei, desde o tempo do Luís XIII, não estava mais convocando os Estados Gerais. Então a burguesia não era ouvida. Não era nada ouvida nas decisões que eram tomadas. Isso aí irritava bastante a burguesia. E os burgueses da França, para onde que eles olharam? Eles olharam para a Inglaterra e eles olharam para a Holanda. Muitos burgueses da França frequentavam, assim, assiduamente esses países, a Inglaterra e a Holanda. E o que eles viam ali? Eles viam na Inglaterra uma burguesia que tinha uma função muito importante, uma burguesia que tinha um papel proeminente dentro do parlamento. Então era uma burguesia que tomava papel ativo nas decisões políticas. E na Holanda, você viu o quê? Você viu uma burguesia que governava. Por quê? Porque a Holanda era uma república oligárquica, república das Províncias Unidas dos Países Baixos. Então, ali dentro, naqueles dois países, na Inglaterra e na Holanda, a burguesia desempenhava um papel proeminente. Os burgueses da França, frequentando esses espaços, eles voltam lá para o seu país e falam, olha, nós queremos ter mais espaço aqui também. Nós queremos participar das decisões. Nós queremos que o governo nos consulte antes de cobrar um imposto. Por quê? Porque nós somos uma classe que produz riqueza, nós pagamos muito imposto e nós não participamos das decisões do governo. Então, a burguesia, no começo do século XVIII na França, ela vai amadurecer um projeto político. O amadurecimento desse projeto político vai se dar no período iluminista, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Nós vamos estudar depois as principais ideias que surgiram e que se desenvolveram no iluminismo, especialmente na sua vertente francesa, no século XVIII. E como que elas vão criar o caldo cultural que vai resultar na Revolução Francesa e na sociedade moderna. Então por hoje é isso, meus caros. Agradeço por me acompanharem mais neste vídeo e até o próximo.